começamos a trabalhar com silagem, tratar a silagem, as vacas não comiam, não sabiam o que era. Misturando com ração e outras coisinhas, de repente pegavam o gosto da coisa. Olha, mais 2, 3 meses depois, dobrou o leite. Então, dali para frente é um sucesso total, né? O carmiteiro fazia silagem, porque não tem outro caminho. O leite dá retorno, bem aplicado, dentro da técnica, se você produz bem, você tem um retorno sobre o capital. Mas o crescimento natural em leite é em volta de 15, 20% ao ano. O que inclusive acontece com a produção da cooperativa, ela cresce em volta de 10% ao ano, porque o resto é vendido para fora. Seja bem-vindo ao Nota do Leite, o podcast que dá voz a produtores e influenciadores do agro. Eu sou a Jéssica Quirino e hoje estou com o Paulo e com o Tobias, que hoje a gente vai falar de muita história, muita tradição na parte da pecuária de leite. Paulo e Tobias, sejam muito bem-vindos ao Nota do Leite podcast. Obrigado. Muito obrigado. Paulo, vamos começar então com o senhor contando um pouquinho como iniciou a história do senhor na pecuária de leite. Bom, isso é uma longa história, né? Que comecei com meus pais, nasci em Carambi e meu pai, na época, só tirava leite, não tinha agro, era só pecuária. E o gado era tudo, como nós chamávamos, de pé duro, não produzia muito e assim começamos, sempre muito difícil. Até 1976, que comecemos com a silagem de milho, que os nossos pais não acreditavam nisso. Era pasto a campo e não produzia. Então vamos trabalhar que nem outros. Castrolando já estava aqui e vamos começar a fazer silo. Pode. Muito caro, muito difícil. Não tinha máquina, não tinha nada. Não, daí até que entra a cooperativa no meio, botava na época, não botava, compra a máquina e um produtor diz, olha, eu compro um trator e faço o serviço para começar a produzir silagem. Daí eu fui um daqueles também, entrei na história. E aí foi um sucesso total, né? No ano seguinte, alguns meses depois, quando começamos a trabalhar com silagem, tratar a silagem, as vacas não comiam, não sabiam o que era. Misturando com ração e outras coisinhas, de repente pegavam o gosto da coisa. Olha, mais 2, 3 meses depois, dobrou o leite. Então, dali para frente é um sucesso total, né? O carmiteiro fazia silagem, porque não tem outro caminho. Nós tínhamos outros produtos simples que não produzia, mas a silagem foi um sucesso. E ali para frente. E o que mais vamos dizer? Agora nós temos comida, nós temos que trabalhar em cima de genética, porque nós tínhamos touros criados na propriedade que não tinha genética. De novo, pé duro. Tem que melhorar isso. Então, começou a inseminação, já estava inseminando, todo mundo inseminando com touros importados da Holanda, Alemanha, Estados Unidos, até que começamos em Castrolanda uma reprodução de sêmen em Castrolanda. Daí nós tínhamos sêmen nosso aqui de qualidade perto de casa. Mais um avanço na produção. Aí vai, vamos dizer, as vacas dava 5 litros, depois de um ano aumentou para 10 por causa da silagem. Mais alguns daí demora um pouco mais, 4, 5 anos, começou a genética, mais uns 5, 10 litros a mais, e assim a gente, de repente, 5, 10, 20, até... Hoje estamos em 40 litros por vaca, em média. Então, um avanço fantástico. Isso eu posso dizer em torno de 60 anos. Toda essa história, desde o começo da silagem até hoje. Daí tem outras técnicas hoje, que é o confinamento. Confinamento é outra coisa. Você dificilmente chega em 40 ou mais litros de leite por vaca dia se você não tem o tripé. O tripé, eu já digo, genética em primeiro lugar, alimentação em segundo lugar e conforto em terceiro lugar.
Aí, num confinamento bem feito, você faz o tripé. Esse tripé, sem o tripé, você não consegue chegar ali. Eu sempre digo, eu já fiz mais entrevistas e falo a mesma coisa, e vou falar sempre, porque a tecnologia hoje veio lá de trás, levantando até hoje, é o nosso sucesso da produção. O senhor falou que iniciou com a silagem. Como que era feita a silagem naquela época? Era da mesma forma que é feito hoje? Da mesma forma que é feito hoje, só que a Batava importou uma máquina de uma linha. Hoje tem máquinas de 10 linhas de milho, né? Uhum. Uma linha de milho a máquina recolhia. Hoje tem máquinas que recolhem 10 linhas. A única mudança foi a tecnologia do tamanho das máquinas, do tamanho das propriedades, cada vez exige mais comida, mais a área plantada e mais máquina para recolher esse negócio. Então, hoje, praticamente, digo, 90% é terceirizado. São máquinas super modernas, tudo importado. Antigamente, não. Se eu quisesse fazer silo, eu tinha que comprar a máquina. Também isso aconteceu. Primeiro ano, 2 anos, a Batava ajudou nós para começar. Depois o pai falou, eu tenho 3 irmãos, nós éramos 4 chácaras. Daí vamos comprar uma máquina. Mas sempre uma linha. Levava a semana inteira, que hoje fazem um dia, por exemplo. Uhum. Então, e naquela época vocês sempre estavam se ajudando, por exemplo. Um sempre. produtor... Era a época de silagem num produtor. Iam todos lá, ajudavam. Exatamente por causa que não existia máquinas maiores aqui. Sim. Então, um ajudava o outro. Um ia com 1 ou 2 caretas, outro ia com um trator para socar. A gente fazia uma união num dia para render pelo menos o dobro, porque senão levava 15 dias para fazer uma trincheira de silo, né? Mas isso ainda acontece muito hoje, né? Você pega algumas regiões, o meu pai... Aqui em Carambi pouco, mas fora de Carambi creio que sim. Sim. O meu pai era produtor ali em Carlópolis. Ele parou a atividade esse ano, mas ele fazia isso também com os vizinhos deles ali. Sim. Eles se juntavam, era época de silagem, ia todo mundo lá e fazia o pessoal. Sim. Porque daí rendia, né? Porque se chovesse não podia trabalhar. Então você não tem nem previsão do tempo naquela época também, né? Porque não, vamos fazer silo, que o milho está no ponto, vamos fazer silo. Daí o milho tem ponto para fazer silo. Aquele tempo nem olhava, por isso que não tem nem condições. Hoje nós temos tecnologia para ver, esse milho tem que ser feito depois de manhã porque está no ponto, para pegar a qualidade total do milho. Antigamente não tinha isso. Daí essa união para ir mais rápido. Que legal. E o senhor, quando o senhor começou a atividade de pecuária de leite, quantas vacas mais ou menos o senhor começou? Eu casei, vai fazer 60 anos que estou casado. Comecei a sair de casa trabalhando em parceria com meu pai, mas levei 14 vacas. As 14 vacas que eu tirava sozinha à mão. Não tinha máquina, só a mãozinha assim. Dali também a gente começou. Primeiro ano, vamos dizer, 60 anos atrás, eu tirava a mão. Trabalhei 2 anos, já consegui comprar uma máquina com um baldinho ao pé, que a máquina tirava o leite. Depois foi para a sala de ordenha e hoje tenho 2 filhos que têm robô já. Então, a tecnologia em 60 anos foi fantástico. Foi fantástico, mudou muita coisa, né? Sim. Até na parte da ordenha, assim, que a gente Com vê... certeza, né? A limpeza, a qualidade, sempre foi, nós trabalhamos sempre, o Tobias pode falar sobre isso, qualidade do leite, sempre batemos o pé sobre isso. Aí tem a história de 100 anos da Frígia, que a gente também está fazendo entrevista, a qualidade nossa sempre foi top, sempre superior para vender um queijo bom, uma manteiga boa, um leite bom. Nós sempre tivemos, com orgulho, falar isso, qualidade de produto. Até hoje, desde 1900 e vamos dizer que foi fundada a Batava em 1925, foi fundada a cooperativa Batava, vamos dizer, hoje Frígia. Aquele tempo em diante, tudo é fiscalização e sempre em cima, qualidade do leite. Até hoje. Até hoje, né? Até por isso que a gente é referência, a nossa região é referência em qualidade do leite no Brasil, né? Com certeza. A gente vem desde lá do início trabalhando isso, então não tem como a gente não ser, né? Mas o motivo que a Nestlé Danone vem comprar leite aqui, de carretas, para fazer os produtos de chocolate, chocolatados,
Porque Danone e Nestlé são os top do Brasil, né? Talvez no mundo, não sei. Mas esses vêm buscar leite aqui porque sabem o que eles vão pôr no chocolate ou num chocolatado ou em qualquer coisa que eles fabricam. Por quê? Porque nós temos história. História, graças a Deus, boa. Sim, com certeza. E Tobias, e o senhor? Como que iniciou a trajetória do senhor na pecuária de leite? E que eu sei também que o senhor é um grande economista aí, que os produtores falam bastante do senhor, principalmente nessa parte de pecuária de leite. Conta um pouquinho para nós. A minha história pecuária de leite é mais recente, né? Na verdade, eu comecei a produzir leite em 1996. E eu trabalhava na cooperativa, naquela época na Cooperativa Central, como técnico em avicultura. E eu até achava que eu era só técnico e depois minha aposentadoria só como empregado, né? Mas depois eu vi alguns colegas mais velhos, eles parando de produzir, de trabalhar, e via o passo que eles tinham que dar para frente, para trás, aliás, quando eles viviam só da aposentadoria. Falei, alguma coisa eu vou ter que arrumar. E aí investi numa chácara. E, quer dizer, as minhas economias eu fui colocando lá. Primeiro comprei gado, antes de ter a chácara, para ter uma ideia. E esse gado eu dava para um colega, dizia, olha, você cuida dele, e o plantel vai crescendo lá. Ele ficava com leite e com todas as despesas, eu só ficava com o plantel. Quando eu tinha uma certa altura, 40 vacas, 40 cabeças, falei, não, agora vou ter que juntar. Daí comprei um pedacinho de chão e montei lá o meu primeiro, a minha leiteria. E lá, então, isso foi em 96 que eu consegui fazer a primeira entrega, né? E daí, naquela época, eu tinha 40 cabeças, né? E isso foi, então, durante um tempo, eu continuava trabalhando, mas eu, pelo menos, tinha a chácara como segunda, digamos, opção. Né, de renda, né? Também, né? Então, e o interessante, se você tem a leiteria, e não precisa viver dele, porque eu tinha o meu emprego, então o que a chácara rendia, eu ia simplesmente reinvestindo. E isso é uma coisa interessante, que nesse jeito você, em 5, 6 anos, você dobra a produção. Porque tudo que você não retira o dinheiro, porque você pode colocar tudo lá dentro, e você consegue aumentar até relativamente rápido. Quando, naquela época, por circunstâncias, eu tive que parar de trabalhar, eu fui só tirar leite, daí em diante simplesmente vivia da chácara, né, durante um bom tempo, e que também, naquela época, já era do tamanho que podia se viver disso. Né? Hora de conhecer quem está conosco nessa jornada pelo futuro da pecuária e agro brasileiro. Phytobiotics, Ouro Fino, Baumann, Lely, Dairy Up, Azeclin, Hanskamp, Salmix, Hanlelac, De Laval, Cooperativa Castriolanda, Cooperativa Frisia e Grupo Masters do Leite. Estas marcas acreditam no poder da pecuária e estão impulsionando junto conosco o agro brasileiro para outros patamares. Se você também quer impulsionar a pecuária e o agro brasileiro, siga, curta e compartilhe esse episódio. Vamos fortalecer juntos essa rede que transforma o campo. Como o senhor tem essa relação com a economia? Surgiu da bovinocultura ou veio de alguma outra área? Não, a economia, na verdade, eu já tenho desde que da minha formação. Eu sou formado na Holanda, em zootecnia, e a economia rural fazia parte, digamos, das matérias que você estudava, e eu sempre gostava dessa área. Então, eu mesmo trabalhando aqui em avicultura, eu percebi que naquela época aqui não havia muito divulgação sobre justamente a parte da economia rural. Existia técnicas de produção, mas a parte econômica era meio deixada do lado. E aí eu sentia a necessidade entre os produtores e entre os técnicos também. Daí eu comecei a ajudar os produtores e os técnicos a vir a essa área também. Que na minha, digamos, função como técnico, eu tinha essa tarefa também. E aí foi desenvolvendo essa parte assim, né? E aí, depois, então, fazia isso tanto em aves como em suínos. Começou, na verdade, em suínos e depois em bovinos também. A gente simplesmente acompanhava o custo dos produtores, tentava conscientizar eles a
fazer as contas, pelo menos de forma que eles podiam acompanhar melhor suas atividades, tanto técnico como financeiramente, né? E assim então foi surgindo. E a gente também tentou sempre fazer um cálculo de custo, e tivemos épocas que isso era bastante complicado, porque por exemplo, nos anos 80, a gente tinha uma inflação em volta de 50% ao mês, e daí qual é o custo do leite? Alguém tem uma ideia, né? Ou não só do leite, mas de todas as produções, né? de lavoura e de suínos e aves, você tinha que praticamente fazer as contas diariamente, porque ou pelo menos mensalmente mudava os custos. Isso era um desafio bem interessante de você fazer, e mesmo assim era possível de fazer esse tipo de conta, e também para dar uma certa tranquilidade aos produtores, porque às vezes o produtor trabalhava financeiramente no escuro, porque hoje ele plantava alguma coisa e não sabia quanto valia na hora de colher, e daí, tendo alguma base de um cálculo econômico, diz, olha, está indo bem ou não está. Só isso já era uma tranquilidade que a gente podia ajudar, né? E, igual o Paulo falou bastante, que teve o avanço de várias tecnologias. E como que foi o avanço econômico, Tobias, desses anos, né? Desde quando o senhor começou a trabalhar até hoje, o que o senhor vê de mudanças econômicas ou não teve? Como que é essa parte de custos, de sobras para o produtor? Teve mudança? Teve e não teve. Porque, na verdade, o que nós produzimos, leite é um commodity, né? E o commodity depende do mercado. Simplesmente, se você produz muito, o preço cai, e se você produz pouco, o preço sobe. Isso eu digo no mercado geral. É aquele efeito de procura e oferta. E isso em todas as commodities acontece. Se a produção aumenta, o preço cai, e se a produção cai, daí quando o preço cai, a produção diminui, porque o preço caiu, aí o preço sobe de novo. Então tem aquele negócio sempre altos e baixos. E se você sempre segue esse mercado, já quando está alto eu produzo, e quando está baixo eu vou baixar, você não tem futuro, né? Então, qual é o segredo? Você precisa ser melhor que a média, porque a média do mercado tem essa variação, né? Ele cai realmente abaixo do custo de vez em quando. Quando está bem abaixo do custo, tem alguns produtores, os piores, já param de produzir e começam a subir de novo. Então, nesse cenário, a gente tem que procurar ser melhor que a média. A média, digamos, do mercado. Qual é o mercado do leite? É Brasil. Não estamos no mercado internacional, nós estamos no mercado do Brasil. Então, se em algum lugar do Brasil o leite é mais caro que aqui, os que vão primeiro ter dificuldades financeiras são os outros, não somos nós. Então, o segredo é você ser melhor que a média. E se você consegue isso, você tem tempos melhores e tempos piores, com aquelas altas e baixas de preço, mas você sempre vai conseguir passar as crises e continuar produzindo. Porque o pior é quando você para de produzir na crise, e quando o preço está subindo de novo, você está sem produção. E já agora eu vou começar de novo. Mas isso leva 3, 4 anos até ter uma boa produção. Então, mesmo tendo altos e baixos, você precisa estar de um nível que você pelo menos consegue enfrentar as crises também. E as crises sempre tem, né? Sempre teve também, por isso eu digo, na verdade não há mudanças, né? É uma coisa que é muito parecida. Lógico que o custo do leite hoje é composto de maneira diferente do que nem o Paulo falou, no início que eles começaram, eles tinham um custo diferente de hoje, mas o importante era sempre, o nosso custo é mais baixo que o dos outros. E quando você tem isso, você tem, digamos, futuro, e você precisa acompanhar a tecnologia. Porque se não, eu produzo, naquela época eu era melhor, eu continuo sendo. Não, você não continua sendo porque os outros te alcançam, né? E então a gente sempre tem que procurar melhorar a tecnologia, tentar baixar o custo, produzir mais econômico, porque os outros, a concorrência, nesse caso, está vindo, né? E se você não avança,
a concorrência vai te alcançar e vai te podar, simplesmente. Então, isso, o segredo, no caso, é isso, que você sempre tem que estar um passo à frente da concorrência, ou dos demais, ou seja o que for. O concorrente pode ser teu vizinho também, mas no nosso caso, a gente considera o vizinho colega, né? E o concorrente são as outras regiões de produção, né? Que fazem concorrência no mercado brasileiro. E na opinião do senhor, o que é um equilíbrio para a gente ter entre custos e ganhos dentro de uma propriedade de leite? Quais seriam fatores, ou até, se o senhor puder trazer em números, fatores de equilíbrio? Fator de equilíbrio. Para a gente ter um bom ganho mesmo, né? Você precisa... o problema é que para produzir leite, você tem um investimento relativamente alto, né? E você, então, precisa ganhar esse investimento de volta, ou seja, isso são as despesas fixas, né? E você tem as despesas diretas, que são os insumos que você compra, a ração, as forrageiras, mão de obra, medicamentos, são os insumos que você coloca direto. E, no outro lado, você precisa de uma margem para poder pagar o investimento. E se você investe rápido demais, com o dinheiro do banco, por exemplo, você não consegue provavelmente pagar de volta. Então, você tem que manter o equilíbrio investindo, digamos, devagarzinho, principalmente se você não tem outros recursos. Para dizer, eu tenho uma outra fonte, eu sou rico, eu tenho aqui dinheiro, aí é fácil, né? Porque o leite dá retorno. Bem aplicado, dentro da técnica, se você produz bem, você tem um retorno sobre o capital. Mas o retorno a gente sempre considera que leite em dinheiro investido em leite, ele tem um período de retorno de 12 a 15 anos. Né? Então, o que seria um investimento com rendimento de 12 a 16% ao ano, acima da inflação, não é um mau negócio. Né? Mas, se você se você vai no banco emprestar dinheiro, eles te dão dinheiro para 8 anos. Ou seja, se você pega todo o dinheiro do banco, você quebra, porque leva 12 a 15 anos para voltar. É uma conta muito simples. Então, você tem que ter capital próprio para poder fazer esse investimento. Senão, você vai ter realmente dificuldades. Né? Então, o equilíbrio é você ir devagarzinho. Né? Mas isso em leite é possível. Você não precisa simplesmente montar um negócio inteiro numa vez só. Você começa pequeno e vai evoluindo. E deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor, assim, isso é uma dúvida mesmo, que eu nem sei se isso era feito, mas o senhor fragmentava, por exemplo, tantos por cento do ganho, né, que o produtor teve no mês. Por exemplo, essa porcentagem é para comida, essa porcentagem é para manutenção, essa porcentagem é para funcionários e essa é para investimento. E essa daqui é o ganho, né, para ele se manter. Existe essa porcentagem? Sim, existe. O maior fator de custo é a alimentação, né? Onde você vai, mais ou menos a metade de todas as despesas é a alimentação. O segundo maior, que nem sempre é reconhecido, é o que chamam de reposição do plantel. Porque você está com o seu plantel, 100 vacas em produção, mas todo ano você tem que substituir 25%, 30% do plantel. O que normalmente é automático, porque a recria é feita na própria chácara. Mas se você calcula isso aqui, é o segundo maior custo, 10% mais ou menos. Depois vem a mão de obra, que também está em volta de 10% a 12%. E aí os demais despesas, medicação também é relativamente alta. A reprodução, que eu sempre chamo, na verdade, está incluída na parte de reposição, porque você precisa de... Né? E ainda tem manutenção, aí já vai material de ordenha, energia, isso já cai tudo abaixo de 5%. Né? E os custos fixos, né, que seriam depreciação e juros sobre o capital, representam em volta de 15% do custo. Né? Sim. E o senhor acredita que essas tecnologias que a gente teve, né, que a gente teve muita tecnologia, por exemplo, uma tecnologia seria, por exemplo, barracões. Antes a gente não tinha, né, era um sistema totalmente extensivo, hoje é mais intensivo.
Essas tecnologias que vieram, elas ajudaram no custo? No custo Ajudaram geral? a aumentar o custo total. Mas Total, pelo menos. o Não, retorno... mas na verdade, assim, cada investimento que você faz e é bem feito, ele dá retorno. Uhum. Então, não, eu vou produzir sem barracão, vou deixar o gado solto no pasto. Pode ser, você investe menos, só que a vaca vai produzir menos. Né? Então, se é no pasto, ela produz 15, 20 litros, se você confina ela num barracão bem feito, ela vai para 30. Então, este é um investimento que dá retorno. Né? Ele dá retorno daqueles últimos 10 litros, digamos assim, que você consegue fazer a mais. Então, você consegue fazer uma produção bem barata, mas também bem pouquinho daí. E normalmente, assim, no leite, o que você investe em tecnologia, por exemplo, no estábulo você pode colocar ventiladores para climatizar, para ajudar. Esses ventiladores são caros, inclusive para usar a energia elétrica, mas elas dão mais 2, 3 litros por vaca dia, né? Então, cada digamos, litro de produção exige de investimento. Então, se o Paulo falou que estamos em média de 40 litros, né? Mas se a gente não tivesse a técnica, a gente não investisse tudo isso, a nossa produção seria apenas de 30 ou menos, né? Então, não é só nos animais, mas nas instalações, e até hoje estão até falando em estábulos completamente climatizados, né? Onde eu tenho um controle de temperatura durante o ano todo. Essas vacas não produzem 40 litros, vão para 48, 50 litros. Só que são caros essas instalações. Só que é a mesma história, o investimento dá um retorno acima do que você já tinha. Então, todos os investimentos em tecnologia que são bem feitos e bem exploradas, né? Porque você pode ter uma coisa que você não explora, daí não funciona. Se você coloca uma vaca ruim num estábulo bem feito, ela não vai produzir porque ela é ruim, né? Mas se você tem a genética e você quer explorar bem o potencial dessa genética, você precisa também ter instalações adequadas para isso. Isso exige investimento. E assim, ó, a gente tem momentos que a gente está com o preço do leite mais acima, preço do leite mais embaixo, isso depende muito, claro, da nossa política, que, né, não é nada favorável, mas eu imagino que nesses 60 anos, vocês passaram por muitos momentos de queda de produção de leite, assim como aumento também. E vendo o produtor reclamar, por exemplo, Tobias, do preço do leite, o senhor já chegou a fazer alguma conta, assim, de qual seria o preço do leite ideal para a produção de leite ou não? A gente... Sim, o ideal, lógico, é o mais alto possível. Né? Não, sendo realista. Mas o ideal seria... É uma coisa interessante que o preço do leite da gente aqui, da região, porque eu nunca fiz estatísticas sobre o Brasil inteiro e pelo mundo, mas eu sempre fiz aqui da região. E durante muitos anos eu acompanhei qual é o preço médio do ano. Médio do mês não diz nada, a nossa economia é anual. O preço médio do ano e o custo médio do ano. Qual é a relação? A média durante os anos é em volta de 13% a 15% acima do custo que a gente recebe, variando, esse 15% variando de 0 a 30. Tá? Mas o período de 0 normalmente é curto. Não passa de meio ano, coisa assim. Daí você vai ter que... Mas mesmo assim, ganhando 0, você ainda está em dia com os teus... A não ser que você está com, digamos, a prestação financeira um problema. Mas 0, você consegue passar o período. E depois ele vai subindo e vai para 30, vai caindo. Mas, então, e se você tem esses 13% a 15% de margem, você tem uma atividade economicamente interessante. Não é todas as atividades que dão isso, todos os anos. Né? Porque o preço do leite, aliás, a margem do leite é um dos mais constantes que nós conhecemos na agropecuária, comparado com os filhos ou com lavoura, ou com seja o que for. É uma coisa constante. Os produtores dizem que é uma miséria constante, mas pelo menos é constante. E aí... dentro das nossas circunstâncias, né? Em outras pode ser que seja diferente. Sim. Muito interessante. Então o produtor de leite ganha dinheiro.
Ainda bem, né? Porque senão... É. Não, porque ele sempre reclama, ele não vai dizer que não. Sim. Né? Mas Sempre também faz reclama. parte. Mas nós estamos produzindo leite aqui na região há 100 anos, né? E sempre foi ruim. Nunca Pois foi é. bom. Sempre você pergunta, sempre foi ruim. Não é verdade? É. E, mas eles não param. Não sei por quê. Mas de qualquer forma, alguma coisa deve ter. Porque não é que não tenha outras possibilidades. Nesses 100 anos deveria ter procurado outra coisa, mas não procuraram. Então, alguma coisa deve estar dando certo. Muito bom, Teresa. E Paulo, pesquisando um pouquinho, né, sobre o senhor, a trajetória de vida, a gente vê que o senhor participou ativamente, né, da cooperativa. E conta um pouquinho para nós quais eram os incentivos, né, desde lá do início de vocês, que teve, como o senhor comentou, teve bastante apoio, como que era esse apoio, e como que vem sendo também, né, que a gente sabe que esse ano a cooperativa fez 100 anos, né, a cooperativa Freeze, e tá junto com o produtor sempre, né? Sim. Então, a história de muitas terras, inclusive, você acertou a pessoa, eu, por exemplo, que tinha pouca terra. Eu tinha uma chacrinha que nem o Tobias, talvez. Mas eu tinha 3 filhos, 4 filhos, homens. Queria que fossem médicos ou doutores, mas nenhum. Vão ficar com o pai. Digo, se vai ficar com o pai tem que comprar terras. Aquela mesma história. Você não, com leite você ganha dinheiro, vive bem, tudo bem, mas você não tem 1 milhão aí, 2 milhões ou 5 para comprar um pedaço de terra. Naquele tempo era a mesma coisa. Daí a cooperativa começou. Tinha uma fazenda onde o Tobias tem uma chácara dele, eu tenho 3 filhos também com chácara. Como eu consegui essa chácara? A Batavo tinha uma proposta de uma fazenda de 3 mil e não sei quantos hectares. Ofereceu para a Frígia, para Batavo na época. Mas produtores também, produtor não tinha. A Frígia tinha capital. Então, eles reuniram os cooperados, olha, tem uma fazenda a 6 quilômetros aqui do centro da cidade, né? Armi. E está à venda e a cooperativa quer comprar. Tem alguém interessado? Bom, lógico, todo mundo, dedo para cima, né, que estava lá, todo mundo interessa em comprar terra. Mas não tem dinheiro. Mas eu tenho produção na Frígia, já era associado e muitos outros. Eu tenho produção na Frígia, eu tenho capital social integrado ali. Daí ele deu uma proposta. Então, vamos comprar essa terra, vamos dividir elas em 100 hectares, por exemplo, cada um. Pode comprar 1 lote ou 2 lotes e você paga 30% de entrada e os outros 70% a cooperativa financia em 3 anos para pagar. Chegamos a pagar em dólar, em como é que chama aquela moeda? BTN, sei lá, um monte de coisa. Mas todo mundo deu apoio para Batavo, hoje Frígia, comprar aquela fazenda. 6 quilômetros do centro. Até o Dick, que era o presidente na época, me chamou. E olha, o que você acha? Você tem filhos? Você é produtor? Digo, Dick, fecha com tudo. Você compraria? Digo, olha, se a Batavo me ajudasse, eu compraria. Comprei tudo o que podia. E essa fazenda fizemos leilões, um leilãozinho. Preço mínimo é aquele e sempre valendo 30% de entrada, 70% pagar em 4 anos. O juro, a cooperativa ia estudar o melhor preço, mas nunca foi tão bom assim, sempre caro. Mas a produção, a gente ia produzir, todo mundo começou a produzir soja, milho, suínos, leite, e entrava dinheiro. Todos conseguiram pagar a fazenda em 4 anos. 30% voltou e o resto foi pago e todo mundo ficou com um pedação de terra, inclusive o Tobias. Então isso eu achei fantástico. E não é só esse. Tinha o Maranhão, que foi um grupo, Maranhão, Tocantins hoje, tem um grupo em Tocantins. Tinha a Fazenda Pereira, foi antes da nossa, foi comprada uma fazenda naquele mesmo estilo, sabe? Você quer? Só que agora é um pouco mais longe. Tocantins tem que ir de avião, né? Aqui dá para ir a pé, por exemplo. Mas todos esses negócios eu tiro o chapéu pela cooperativa, que ajudou, no meu caso e em muitos casos, cooperados com pouca possibilidade de compra, ajudar a comprar um pedaço de terra a mais.
Então, nesse ponto, a cooperativa Ajudou muito, né? não dá 10, dá 9,5, vamos dizer. É uma reforma agrária que dá certo. Sim, É. Na verdade, porque a cooperativa confiou no produtor, você quer, você acha que consegue pagar? Digo, se a cooperativa me ajudar, às vezes um ano a mais, se for possível, porque às vezes que nem tem os sobe e desce, que ele falou já hoje, o leite é constante, mas tem os sobe e desce, né? As áreas, tem um monte de coisa. Não, se for o caso, prorroga mais um ano. Mas não é que nem o banco. Opa, se você não pagar, eu te pego de volta. Lá não, cooperativo não. Você vem de antecedência e diz, o negócio é assim assado. Eu tive uma frustração de safra, ou qualquer coisa que for. Me falta um pouquinho de verba. Você pode jogar para frente? Pode cobrar o juro dessa parcela para frente? Pode. Não aconteceu com ninguém, nenhum deles, mas era a possibilidade. Então a gente trabalhava tranquilo e a cooperativa estava tranquilo que a produção entrava, nós, lógico, éramos obrigados a entregar a nossa produção, até hoje é assim, na cooperativa, porque eu tinha uma conta para pagar ali. Então a gente prometeu, toda a produção, que já era costume, mas toda a produção entra ali e para pagar a dívida. Porque eu tinha vários setores, suínos, aves, a lavoura, tudo. Então eu não precisava viver daquela compra. A própria terra se pagou. Se pagou. Por causa da cooperativa me prolongou esse prazo ao juro razoável, vamos dizer assim. Um grande incentivo, né? Sim, muito, muito. E o senhor comentou que o senhor tem 4 filhos e os 4 foram para... 4 foram para a lavoura. Olha só. E eu não consegui fazer nenhum doutor. Todos foram, fizeram cursos e curso de especialização, que nem os meus netos agora. Um é produtor, eu tenho 3 netos do DORP lá. O mais velho é queijeiro, o segundo faz a lavandário e o terceiro é produtor. Mas lá também já funciona. O produtor fornece o leite para a queijaria. E as visitas do DORP ali, eles põem tudo num pote. E no final do mês, o que foi gasto, o que foi de lucro. Cada um ganha uma parte. Primeiro, os investimentos. E sobra, divide a sobra. Né? Então, a gente comentou já, é um costume. Então, como digo, todo mundo elogia, e já hoje eu falei, tá top o troço lá. As dívidas estão pagas, sempre investindo, já um baita de uns café e tortas e coisa e tal lá, tranquilo. E eles também produzem leite, os filhos do senhor? A produção de leite só tem 2 hoje. 2. Um teve um problema, mudou de atividade, era produtor, mudou de atividade por falta de cuidado das contas, curto e grosso. Não deu conta para pagar as contas e teve que vender a propriedade e com a sobra comprou uma outra atividade. E outro filho mais novo é um agropecuarista e suinocultor. Inclusive cria novilhas para terceiro. Esse já faz 50 anos. Não, desde 96, não, hoje 30 anos. Quando que eu fui para a Holanda? Aos 30 anos. Não, eu quando comecei com ele, a recria sempre foi com o filho dele, que é o meu vizinho, na verdade. Então ele faz a recria para nós, porque nós temos uma área pequena. E então que a novilha come para um terço de uma vaca. Então na verdade, você tem que reduzir a produção de leite para criar as novilhas. Nesse caso aqui, ele faz a recria para nós, e nós, então, precisamos produzir menos comida na nossa chácara. Compramos, na verdade, a comida dele, que ele dá para... Então, ele sempre faz a recria do nosso animal. Nós levamos lá com 3 meses de idade, e ele devolve com 22 meses, 2 meses antes da cria. E Tobias, vale a pena aí esse... Sim. Ele ganha dinheiro com isso. Que dói no meu coração que ele ganha dinheiro com isso. Não, é brincadeira. Na verdade, lógico que ele cobra por isso e ganha dinheiro, mas para mim é interessante porque eu não tenho mais área. Isso é um problema sério para muitos produtores hoje na região, que os pecuaristas, a maioria, ou uma boa parte, tem falta de área e não conseguem mais crescer porque você não consegue mais produzir tanto por hectare. Mesmo com toda tecnologia, você é limitado. E daí, o que você tem que fazer? Ou
comprar terra, que não existe, ou comprar comida, simplesmente tentar comprar de um agricultor, ou seja, tanto milho como capim no inverno, ou você leva os teus, em vez de comprar a comida, você leva os teus animais para a comida, que no caso eu faço com digamos, as novilhas. Eu levo para o vizinho, ele tem área suficiente de inverno para produzir a comida para isso. Em vez de ele trazer a comida para nós, a gente leva os animais lá e ele faz esse serviço também. Que para mim, economiza mão de obra, e na verdade o que eu pago para ele é a mão de obra, que eu também teria que contratar, e a comida que eu também teria que produzir, que eu não posso hoje. Então, é lógico, e uma margem de lucro. Ele tem que ganhar também, porque infelizmente não tem como fazer isso. E então, para nós é interessante porque se eu não fosse isso aqui, eu teria que reduzir a minha produção em no mínimo 20% na mesma área. Né? Então, agora a gente consegue, nós temos 20 hectares aproveitáveis e nós produzimos 3 mil litros de leite por dia. Né? Ou seja, essa produção, 150 litros por hectare por dia, se você tem a recria junto, você não passa de 100, 120 litros. Porque você tem que alimentar digamos, o gado jovem. E Tobias, tem uma conta que a gente faz, né? Na verdade, é um questionamento. Se existe essa conta que a gente faz que para cada, por exemplo, para cada tantas bezerras, 10 bezerras que nascem, um número, por exemplo, 7 tem que ficar na propriedade para ser economicamente viável. Não sei, estou falando 7 aqui só para servir de exemplo. Mas existe essa conta? Como que é trabalhado na prática isso? Na prática, todo mundo segura tudo. Essa é a prática. E isso quer dizer que sobra alguma coisa. Se você trabalha bem, você tem sobra de gado, ou seja, aqueles 3 que vocês mencionaram lá, estariam sobrando para venda. Né? E essa, na verdade, é uma boa fonte de renda para os produtores. Você cria todos eles, ou elas, e até quando chega o ponto de agora eu vou vender ou não, se você tem sobra, você vende e normalmente existe mercado para um gado bem criado, para um gado de boa genética, você consegue vender e com uma boa margem também. Né? Então, se no decorrer do tempo você vê que, na verdade, não está sobrando porque você teve que fazer uma seleção, porque você teve algum outro problema, o gado está lá para não perder, digamos, para manter o estábulo cheio, sempre. Né? E, eventualmente, crescer. Se você segura tudo, você cresce 20% ao ano. E daí a dificuldade para isso eu vou ter que montar também a estrutura. Daí você vem novamente naquela conta. Eu tenho 1.000 litros hoje, um ano que vem eu vou crescer 20%, vou ter 1.200 litros. Isso é investimento. Então, não é só no animal que você tem que investir, mas também nas instalações, em tudo que vem em volta. Tanque novo, porque não cabe mais, e assim todo. Então, se você quer dar uma pausa financeira, para você dar uma arrumada nas contas, você tem que parar de crescer. Para primeiro pagar as contas e depois crescer de novo. Mas o crescimento natural em leite é em volta de 15%, 20% ao ano. 15%, 20%. O que, inclusive, acontece com a produção da cooperativa, ela cresce em volta de 10% ao ano. 10%. Porque o resto é vendido para fora. É vendido. Porque não tem como... Não tem como investir tudo. Varia de produtor para produtor. Tem produtor que se acomoda com tantos 1.000 litros, por exemplo. E tem produtor que quer cada vez crescer mais. Aí que está, daí que nem ele está falando, se você quer crescer, você segura tudo. Se você tem reposição, 10, 15% de reposição. O resto vai subindo. Hoje eu tiro 1.000 litros, amanhã, ano que vem, 1.300, 1.500 e vai subindo. Daí você tem que ver o teu bolso. O gado está aí já, mas tem que comer. Precisa de acomodação, conforto, precisa de tudo. Então, daí como o meu filho Carlos cria as bezerras dele há tantos anos, o Carlos é agro, não é pecuarista, ele não tira leite, mas ele tem a área do inverno sobrando. Então, para ele vai encaixar, porque ele pode plantar trigo, mas daí ele planta azevém ou comida de inverno para as novilhas dele. E no verão ele faz a agro dele, milho, soja, feijão. Então um negócio que encaixa para ele e para o meu filho, por exemplo. Então, assim pode ser para mais produtores. Ele já criou para outros produtores, mas aí, como diz, você perguntou, é viável? Tem produtor que acha que não é viável.
tiraram as novilhas fora. Nós achamos que é viável, porque isso é um negócio europeu, isso veio da Holanda, principalmente. A Holanda cabe 7 vezes no Paraná, então lá o produtor não pode fazer diferente. Ele tem o produtor de leite, o fazedor de comida e o criador de bezerro, porque ele precisa de espaço para tirar leite, que é o foco dele. E outros não, eu tenho um pedaço de lavoura, mas não quero tirar leite. Eu faço tudo a tua comida, porque lá é tudo meio perto, sabe? Isso lá funciona melhor que no Brasil, porque aqui nós aí, os agricultores sempre desconfiam que nós ganhamos demais, os produtores de leite. Na Holanda isso é a regra. Quem faz o preço é a prefeitura daquela região. O preço do milho é tanto, para cortar é tanto, e não se fala em outra coisa. Daí Tobias começou, daí eu fui para a Holanda, eu vi isso de perto, digo, olha, Tobias, eu gostei desse troço. 30 anos agora que está funcionando. Mas nessa parceria nós somos meio pioneiros e sobreviventes também, porque eu sei que alguns a mais tentaram também, mas na verdade nós continuamos e alguns tentaram e pararam de novo, não só aqui como também em Castelão também tiveram isso. A cooperativa comprou. A cooperativa também tentou e acabou não dando certo. Também porque se você começa a misturar muito os rebanhos, por exemplo, não, eu vou criar para 5 outros ou mais produtores, você vai ter problemas sanitários também. Então, no nosso caso, é só um só. E aí funciona, mas parceria funciona bem desde que você não tenha ciúme do outro. Né? Porque isso, muitas vezes, a gente tem alguns produtores a mais que também trabalham com parcerias, porque eles realmente sabem que o outro precisa ganhar dinheiro e eu também preciso. Dos dois lados você tem que ver isso, né? Eu não quero que ele ganhe, mas ele também não pode ter ciúmes do que eu ganho. Né? Então, essa parceria, para muitas pessoas, é difícil, porque eles pensam que isso pode deixar outro rico. Mas eu prefiro ter um vizinho rico do que um vizinho pobre, que é bem pior. Porque daí ele vem emprestar as coisas. Tem que ser justo, né? Ele vem emprestar as coisas e devolve quebrado. Né? Se ele paga o valor que a gente combinou, sei lá, hoje, 20, 25% de prestação de serviços, ele ganha para fazer isso, então, meu filho foi criado, tem que fazer as coisas certo, pronto. Então ele faz certo porque ele paga para ele fazer certo. E se ele faz certo, ele agradece porque ele pega um animal na idade certa, pronto para inseminar. Tudo isso envolve. Se ele não cuida bem, porque nós temos tantos meses, tem que estar com tantos quilos para poder ser inseminado. Se passa 1 ou 2 meses, daí ele já está perdendo dinheiro, ou meu filho está perdendo dinheiro, não. Pode tratar mais 2 meses porque não está no peso. Então, alguma coisa saiu errado ali. Então, você está, como diz curto e grosso, está corado o preço. Porque você tem a obrigação de fazer o serviço para ele. Cada um tem sua responsabilidade. Sim. Né? E ele tem que assumir isso. Né? Mas, porque a gente leva o animal com 3 meses de idade, já desmamado, e ele cria até 22 meses, ou seja, até 7 meses de prenhez. Se isso é com 24 meses, ele fica mais 2 meses por conta dele. Né? Então, tudo isso está, digamos, e nós temos essas regras ou normas estipuladas há 30 anos e nunca mudou. Regulamento. Hoje nós estamos na mesma coisa e os dois estão contentes nesse negócio. É uma parceria que deu certo, vamos dizer. Sim. É uma parceria que dá certo e ajuda, né? Ajuda. Mas parceria só dá certo quando os dois estão de boa vontade, digamos assim. E não é difícil. Pessoal, agora vamos contar um pouquinho sobre o grupo Masters dos Leites, né? Que são dos apoiadores também do Nota do Leite Podcast, mas eu sei que vocês têm uma história de anos aí, né? Vamos contar? Tá ligado à mesma história que eu já comento desde o começo da silagem, por exemplo. Em 1983, num dia de campo, aquele tempo a nossa indústria era da Central, Cooperativa Central de Laticínio, e todo ano eles premiavam quem tirava maior quantia de leite, melhor qualidade de leite, ganhava diploma, um prêmio. E daí sempre tinha um churrascão ali, em homenagem aos melhores produtores. Aí ganhava um convite e ia lá. Numa mesa grande dessa, uns 3, 4 desse aí, nós estávamos num grupo de amigos sentados comendo um churrasco. Daí, coitado já falecido, o João Dijkstra,
falou para mim, estava de frente, olha, nós temos um grupinho de estudo, rapaz, esse troço está funcionando bem. Você podia começar com um grupo de alguns produtores, fazer grupo de estudo. Digo, me explique isso aí. Daí ele falou, olha, faz um grupo de 8, 10, 12 pessoas, produtores, e todo mês visita uma propriedade. Daí você pode ver coisas que você não faz e ele faz e ficou bom, ou vice-versa. Eu nunca faria o que ele fez, ou o que ele faz. Você aprende com os erros e os defeitos de outros produtores. Ninguém comenta isso aí, mas daí tem um técnico, desde o começo era um produtor de Castelândia, o Henk Cassis, que era o nosso técnico, como é que chama? Técnico em zootecnista, que fazia balanceamento de comida, tudo, e ele era o nosso técnico. Começou em março de 83. Então fez 42 anos esse ano. Esse grupo nunca parou. Interrupto, 42 anos. E eu daí, como o João falou para mim, alguém tem que começar, senão não vai funcionar. Pega você, fica de presidente, e outro companheiro está do meu lado, o Bart Jansen, ele é secretário e monta isso aí. Uma brincadeira, desde a primeira reunião já veio uns 7, 8, e foi embora. Todo mês de novembro é o último e março a gente começa. E ano inteiro, toda reunião, todo mês numa outra propriedade. Aí foi, aumentou mais um grupo e meio fraco. E nós sempre persistindo. Depois o Tobias também entrou como participante e ele, como já viu que ele é mais técnico, mais entendido de números, e o troço foi indo. Participava veterinários e depois começou patrocinadores, queriam vender o peixe também, né? Lógico, se você quer vender teu peixe, então te custa. A gente, por tua conta, pode vender teu peixe. Até hoje é assim. Então, isso funciona fantástico. Então, aquela mesma história que eu te contei no começo, o que era em 83? Vaca pasto, confinamento, muito pouca coisa. Tecnologia começando, melhorando cada vez mais. A gente melhorou muito com técnicos que vinham, aí dava palestras, vendedores que vendiam produtos, que, pô, esse produto não conhecia, mas esse é bom, vamos usar? Desse jeito, sempre melhorando. Então, esse grupo daí, um ano atrás, né, um ano e pouco atrás, aí entrou um produtor grande, tipo Delezuc, com 40 e poucos mil, outro lá de Catanduva, 40 e poucos mil, bom, agora ganhamos força, né? E eu, na verdade, eu saí da atividade e passei para os finos. O meu filho Keis, que é o presidente da Masters, depois do Tobias ficou anos, eu fiquei anos. Daí, eu vou cair fora, eu vou deixar para vocês. Daí os grandes produtores, tipo o Delezuc, vamos registrar esse grupo? Ótimo. Para mim é um elogio, né? Vamos registrar, tem tantos anos, com sucesso. E reuniu mais 2 grupos nesse tempo, reuniu mais 2, 3 grupos de outros grupos pequenos, fizemos um grupão. Aquele grupão hoje é o Masters. Então, está registrado hoje, já fizeram uma viagem bonita. Parabéns pela iniciativa, porque eu já fui, né, em alguns encontros e é uma forma muito organizada, é uma forma muito séria como vocês conduzem, e eu acho que é isso que falta muito, essa seriedade com que vocês tratam, porque não é só um grupo de estudo, vamos reunir aqui e vamos comer um churrasco. Não, de fato, é algo sério, que tem a visita na propriedade, depois tem a apresentação dos dados, claro, tem também a parte da empresa, mas tudo de forma muito séria e responsável, né? Com certeza, senão não vivia tantos anos também, né? Porque eu fui lá, outros presidentes, a gente sempre levou um sistema, que o João que me falou, olha, faça assim, um café, depois faz o serviço, visitar a propriedade, visitar campo, hoje em dia é mais, não é tanto ao campo, mas os confinamentos. Bom, confinamento tem vários tipos e tem alguns que não estão bons, outros são melhores, isso você aprende. Então, não faça assim se não funciona, faça assim como está provado que funciona. Se eu com aquele tripé de novo, com toda, vamos dizer, a genética e a alimentação em conforto, vocês podem subir 1 litro de leite
2 litros de leite, custa investimento, custa. Cada um faz como pode, mas é possível. E se você não faz, você não chega nos 40 ou mais. Sim. E não é que os membros são donos da verdade da tecnologia, mas a divulgação de tecnologia tem várias formas de você divulgar. Tem a divulgação em massa, que é por escrito, ou através de podcast, ou coisa assim, né, que seria hoje em dia. Mas você não atinge direto o cada um. Também pode ser individual, em cima de uma conversa, o que é mais efetivo, porque realmente você tem discussão e consegue. Só que você atinge poucas pessoas, você exige muita mão de obra para você divulgar essa técnica. Se você faz um grupo pequeno, e um grupo de conhecidos entre eles se sentem à vontade. Porque se você faz uma reunião, por exemplo, uma reunião de 200 pessoas, a maioria fica só esperando, porque eles não têm coragem de fazer perguntas, não conseguem ser. Né? Agora, porque o que as outras vão dizer? Se você tem um grupo pequeno de todos conhecidos, cada um fala, digamos, desinibido, e fica um clima mais de confiança. E assim também é uma forma muito boa da assistência técnica, de eles divulgarem as novidades, ou de dar a sua mensagem que eles dão através desses pequenos grupos. E assim, então, a assistência técnica também faz uso desse grupo também, por isso que sempre tem um técnico junto, para que ele faz a sua palestra, dá a sua mensagem que ele quer, ele dá a mensagem que ele quer trazer, ou às vezes também nós pedimos para ele, estuda para a próxima reunião tal assunto, para você também dar a sua opinião sobre isso. Então, é uma maneira de você usar na divulgação da tecnologia, um dos mais eficientes é o grupo de estudo de, no máximo, 20 pessoas. Né? Então, essa que hoje a gente está usando e vários assuntos podem ser tratados. E está tendo muito sucesso, né? Porque... Já tivemos até um produtor que diz, olha, eu não vejo mais saída na minha propriedade e eu não ganho dinheiro. Aí fizemos o nosso grupo, tu viu, você lembra lá do BEP? Diz, olha, o nosso grupo já tinha pelo menos uns 20, 25 pessoas já. O grupo não podia fazer um dia de campo lá em casa, era o dia dele, e trocar ideias. Foi sugerido fazer 3, 4 grupos pequenos, e aquele grupo discutia o que será que é bom para esse produtor. E depois, no final, ficamos, por exemplo, uma meia hora discutindo, e depois juntemos as 3 opiniões. Por incrível que pareça, as 3 opiniões de cada grupinho, junto, praticamente era igual. O que ele tinha que fazer, ou deveria fazer para dar continuidade. E realmente, hoje o produtor está produzindo e está feliz. E um cara que não via mais saída. Isso faz uns 2 anos atrás, 3? Não, faz 5 anos. 5 anos já. Então, esse produtor estava literalmente querendo vender tudo e parar. E hoje a filha dele ajudou bastante também. Hoje a filha dele está tocando mais, que achou que era interessante e está fazendo. Então, produtor que salvemos. Sim. Só numa discussão o grupo inteiro, o que vocês acham que eu devo fazer? Porque muitas vezes o produtor, o técnico vai lá para dizer para ele, porque não é assim que nós somos donos da verdade. Muita gente já tinha falado para ele trabalhar desse jeito. Só que ele ficava meio na dele, né? Não sei se não acreditava, não queria fazer. Agora, quando os colegas falam que você deveria trabalhar assim, é muito diferente. Né? Às vezes a palavra do colega é mais eficiente ou penetra mais do que quando o técnico vai lá, porque o cara também é de fora, não sabe, ele pode trabalhar ou falar, mas ele não é do ramo, ou pelo menos não é ele quem faz. Agora, quando os colegas falam, que todos eles têm experiência e sabem o que dizer, isso também para a pessoa, ou para algumas pessoas, ajuda bastante. Né? Então, dentro da parte de divulgação, novamente, às vezes o que o técnico fala não penetra ou não tem o resultado que ele quer. Né? Porque o técnico tem que dar a opinião, diz, olha, tem que ser assim, ele tem que dar 100% do que é o certo, digamos assim. E o produtor faz o que pode, nunca faz 100%. Né?
que também não é o papel, mas o papel do técnico é dizer, olha, é 100%. E daí quando os colegas dizem, olha, nós já estamos fazendo assim e vai melhorar, ele também acaba acreditando. Isso é a divulgação por cima da cerca. Exatamente. E parabéns, pessoal. Esse foi um exemplo que vocês trouxeram, mas eu acredito que também tiveram muitos outros no decorrer, relacionados a tecnologias, relacionados a não fazer alguns investimentos também. Então, parabéns. Obrigado por terem aceito estar aqui hoje. Foi um prazer receber vocês. Eu sempre ouvi muito falar de vocês, da história que vocês tinham, do quanto que vocês representam ainda para a pecuária. Então, muito obrigada por estarem aqui hoje no Nota do Leite Podcast. Obrigado. Foi um prazer. E pessoal, se você, assim como nós, quer impulsionar o agro brasileiro, compartilhe esse episódio. Siga o Nota do Leite no Instagram, no Spotify e no YouTube, Nota do Leite Podcast. E até a próxima!